Olá, meus amigos e minhas amigas. Sejam bem-vindos ao programa BC do Espiritismo. Comigo, André Luiz Vilar. O programa vai ao ar toda semana pela TV Mundo Maior e também pela TV A Caminho da Luz. É uma alegria estarmos juntos estudando, aprendendo e interagindo com as verdades espirituais que Allan Kardec nos trouxe. E hoje, semana passada, vimos o Evangelho segundo o Espiritismo e hoje veremos o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 3º, capítulo 2º, Lei de Adoração. E vamos ver o item 3, que é vida contemplativa. É uma única pergunta e uma única resposta. Questão 657. Os homens que se entregam à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal e só pensando em Deus, tem algum mérito aos seus olhos? Resposta: não, pois se não fazem o mal, também não fazem o bem e são inúteis. Aliás, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que se pense nele, mas não que se pense apenas nele, pois deu ao homem deveres a serem cumpridos na terra. Aquele que se consome na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque sua vida é toda pessoal e inútil para a humanidade. Deus lhe pedirá contas do bem que não tenha feito. Então aquela pessoa que só vibra, que só ora, que é Jesus daqui, que é Jesus dali, que contempla, que exalta, tem uma finalidade? A espiritualidade diz que não, porque o grande desafio nosso está em viver em sociedade, especialmente com aqueles que pensam e que agem diferentes de mim. Principalmente com este grupo de pessoas que não tem contato comigo e que, consequentemente, vai me gerar aquela necessidade. Olha, vamos perdoar, vamos tolerar. E aqui ele dá uma outra ideia de bondade e de maldade. Que bondade vai além de dar uma cesta básica, além de dar um agasalho, além de dar um prato de comida. É mais do que isto. E quando eu deixo voluntariamente de fazer o bem por preguiça, por ociosidade, por cansaço, por birra, o que isso gera para mim? Gera prejuízo para a minha economia espiritual. Gera dissabores. Então ele fala, não é só de não fazer o bem, já está voluntariamente dizendo assim, olha, deixei passar uma oportunidade por mim. A vida não é feita de oportunidades? A vida não é feita de chances de crescimento? Eu deixei passar a oportunidade. Eu poderia... Tem pessoas que falam assim para mim no atendimento fraterno. Eu poderia ter abraçado mais a minha mãe, hoje ela já não está mais aqui conosco. Eu poderia ter desacelerado em algumas coisas na minha vida e eu ter tido mais tempo com esse ou com aquele, e agora eu estou correndo com ele ou com aquele por conta de uma doença. Então são as escolhas da nossa vida. Toda escolha, ela gera aspectos bons e aspectos que vão contrários a ele. Uma vida contemplativa, só oração, só adoração a Deus, e exaltação, e é Deus para cá, e é Deus para lá, não resolve muita coisa. É o que a espiritualidade diz. Deus quer que pense nele, mas não só nele. Porque quando eu penso só nele, ou quando eu só penso numa ideia fixa, eu esqueço de ser um pai, eu esqueço de ser uma mãe, eu esqueço de ser um bom filho, ou uma boa filha, um bom marido, um bom esposo, um bom companheiro no trabalho, uma boa companheira no trabalho, um bom religioso, porque eu estou com uma ideia fixada, eu só vejo aquele ângulo, e aquilo cristalizou, fechou. Então a vida contemplativa, segundo a visão espírita, não tem uma finalidade grande não, que o importante é vivermos em sociedade e com as diferenças. Agora nós vamos para o item 4, que é sobre a prece. Questão 658. A prece é agradável a Deus? Resposta: a prece é sempre agradável a Deus,
quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para ele. A prece do coração é preferível à que podes ler, por mais bela que seja, se a leres mais com os lábios do que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando é proferida com fé, com fervor e com sinceridade. Não creiais, pois que Deus seja tocado pelo homem vão, orgulhoso e egoísta, a menos que a sua prece represente um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Então, como é que nós vemos aqui a prece? Ela tem importância? Ela tem finalidade? Sim, quando feita com amor e com desinteresse. Não adianta eu lembrar de Jesus só na hora que o calo aperta. Ah, estou com problema financeiro, problema conjugal, problema filial, problema profissional, problema religioso. Aí eu lembro de Jesus e corro para a casa espírita ou faço 10 preces num dia. Não é assim que funciona a prece. Eu não posso lembrar de um amigo só quando eu preciso de um favor. Eu não posso lembrar de um familiar só quando eu preciso de dinheiro. Eu não posso lembrar de Deus só quando eu preciso de algo em contrapartida. Então, lógico, o momento apertou, vou no templo religioso, faço a minha prece, ou dentro de casa, faço a minha prece com sinceridade, com humildade, com fervor. Tem finalidade? Tem. Aqui ele também dá uma ideia legal. Ele fala, e entre a prece do coração, que é aquela prece espontânea, e entre aquela prece que é feita de uma retórica? Ah, eu fiz por fazer. Li o Pai Nosso, li a Ave Maria, li a oração de Cáritas, a prece de Cáritas, a prece deixada por Eurípides Barçanufo, intitulada Deus. Tem finalidade? Tem finalidade, sim. Tem finalidade as preces elaboradas, mas o mais importante, seja uma prece do coração ou seja uma prece feita por alguém, é fazermos com o coração aberto. O que não acontece geralmente quando rezamos, por exemplo, o Pai Nosso. É muito comum quando uma pessoa para o Pai Nosso no meio não saber do ponto em que parou. Por quê? Porque é maquinal. É maquinal. Eu não faço sentindo, Pai Nosso que estais nos céus, isso, aquilo. Eu não faço sentindo ela. Eu apenas declamo o Pai Nosso, como declamo um hino nacional, como declamo uma poesia, como declamo uma página de um livro qualquer. A prece não pode ser uma declamação. A prece não pode ser simplesmente uma exortação vã. André, tem um número limitado ou ilimitado de preces? Não, faz quantas quiser. Todas as vezes que se sentir necessário, liga o seu pensamento à espiritualidade por meio da prece. Lembrando que a prece não traz dinheiro, não soluciona problema e não remove dificuldades da vida de ninguém. É um tônico para a nossa jornada. Questão 659. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Pela prece, podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Caráter geral da prece. Aqui Allan Kardec pergunta, resumidamente, o que a prece engloba? Ele já logo deu assim um contorno grande para a prece. E a espiritualidade no final diz que a prece é um louvor ao Criador. A prece do espírita, a prece do muçulmano, a prece do cristão, a prece do árabe, a prece desse, a prece daquele. Não importa se eu vou chamar Deus de Deus, se eu vou chamar Deus de Alá, se eu vou chamar disso ou daquilo, não importa o nome que eu dê. Não importa se eu faço com a cabeça baixada, como muitas culturas, se eu faço no muro da lamentação, se eu faço deitado, se eu faço de pé, se eu faço olhando para Meca, não importa. A forma não importa, todas têm a sua importância, desde que seja feita com amor. Não tem, a prece do espírita é melhor que a do católico, que é melhor que a do protestante. Paremos com isso. Prece não é igual carro, não, que esse é melhor do que aquele. Prece é com amor ou sem amor, não tem meio amor.
Você sente meio amor pela sua esposa? Você sente meio amor por Deus? Você sente meio amor por um filho? Por um animal de estimação? Ou você ama ou você não ama. Não tem meio amor. Não tem meio perdão. Não tem meia caridade. Ou tem ou não tem. Pois bem, aqui também a prece é assim. A prece boa é a prece com amor. Ah, mas eu não tenho um português muito correto. Olha, Deus prefere uma pessoa que faça uma prece com amor e com vocabulário. Coitado, às vezes não estudou português, às vezes não estudou gramática e faz com um português um tanto quanto indesejável, mas faz com amor. É preferível essa prece do que aquela pessoa que fala bonito e posta a voz e faz trejeito, e as pessoas choram na plateia, e aquela prece que metade das palavras a gente não entende é nada, porque é um vocabulário rebuscadíssimo, mas que fez por fazer. Qual perante Deus vai ter maior significância? Esse que estudou como falar, estudou o magnetismo da voz, estudou o timbre da voz, tem um português impecável, ou aquele coitadinho que nunca estudou, nunca sentou num banco escolar, analfabeto muitas vezes, ou teve até o 4º, 5º, 6º ano primário e faz uma prece com tamanho amor que aquilo traz uma paz para ele. Qual para Deus tem mais importância? O analfabeto, o iletrado, o que não conhece gramática. Para o mundo, o bonito é a forma, elegância, beleza. O mundo está preocupado com a forma, não é? Ah, a pessoa chegou com carrão, a pessoa chegou bem, e às vezes o coitadinho chegou num Fusca, num Palio, igual que eu tenho, num carro simples. Ah, mas isso aí não representa muita coisa não, vamos deixar ele de lado. Então nós preocupamos com a forma e nós temos que preocupar com o fundo, com o conteúdo, com a amorosidade, com o perdão, com o que nós colocamos nela. Então aqui é o caráter geral da prece. Aqui é como se Kardec falasse assim, resuma a prece para mim. Então prece é louvar, agradecer e pedir. Dentro das três nós encontramos o Pai Nosso, a prece de Cáritas, a prece de Francisco de Assis, aquela que é atribuída a ele, a oração de São Francisco. A Deus, que é a prece que Eurípides nos deixou, todas elas contêm louvor, agradecimento e pedidos, mas que transcende o petitório do dinheiro, da matéria, dos problemas, das dificuldades, realça a sublimidade da vida. Nós vamos para o intervalo, para os amigos da TV Mundo Maior, e nós vamos continuando, nós vamos seguindo com os amigos da TV A Caminho da Luz. Voltamos com os amigos da TV Mundo Maior e continuamos com os amigos da TV A Caminho da Luz. Então nós vamos agora ver um pouquinho a continuidade sobre a prece por meio da pergunta 660. A prece torna o homem melhor? Resposta, sim, porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia os bons espíritos para o assistir. É um socorro jamais recusado quando pedimos com sinceridade. Aqui eu me lembro de uma história que fez parte até do projeto em abril, Chico Xavier, O Homem e a Missão. Foram 8 episódios, 8 histórias que eu peguei do Chico e eu procurei narrar com amor e com carinho, que foi ao ar pela TV A Caminho da Luz. E uma das histórias eu faço questão de contar resumidamente aqui, porque os detalhes seria impossível de narrar por conta do tempo. Em Pedro Leopoldo apareceu de uma cidade vizinha um cego. E este cego, andando com um bêbado, o cego caiu da ponte, ficou entre a vida e entre a morte. Essa história está no livro Lindos Casos de Chico Xavier, do professor Ramiro Gama. E ele ficou doente, ele ficou muito mal, e não tinha um familiar, era cego, era pobre, precisava da ajuda de todos. E aí recorreram até o Chico, para que o Chico pudesse cuidar dele. E o Chico cuidou com muito amor, com muito esmero, com muita dedicação, só que o Chico não conseguia cuidar dele sozinho, porque as responsabilidades eram muitas.
os afazeres eram muitos e o Chico não tinha só ele para cuidar, tinha os irmãos mais novos para cuidar, tinha um trabalho em que através do sustento ajudava a manter a casa. E aí o Chico colocou num periódico em Pedro Leopoldo, até um periódico gratuito, dizendo que ele precisava de ajuda para cuidar do cego. Passados 6 dias não apareceu ninguém. No 7º dia, apareceu 2 moças jovens, bonitas, e perguntou assim, é aqui que estão precisando de pessoas para cuidar do cego? Ah, é aqui mesmo. O Chico abriu a porta, recepcionou, cumprimentou, recebeu elas, e aí o Chico disse assim, olha, nós precisamos de ajuda, porque durante o dia eu trabalho e o cego precisa de ajuda para alimentar, às vezes para chegar até o banheiro, ele ainda está muito enfraquecido, ele precisa de ajuda, ele precisa de alguém que lhe ajude. E aquelas 2 jovens falaram, nós podemos ajudar, mas tem um problema, nós somos garotas de programa, prostitutas, como é que fica? Aí o Chico disse, olha, respeitando a mim, respeitando ao cego, não há problema algum. Lá fora vocês sejam o que querem ser. Vocês são uma irmã em Cristo e o que vocês fazem, vocês têm liberdade. Não estou aqui para nada mais do que pedir ajuda para pessoas que possam cuidar durante o dia do cego. E assim foi feito. Como é que era a rotina deles durante 30 dias? O Chico chegava pela manhã, elas chegavam pela manhã, o Chico dormia com o cego, faziam uma prece. O Chico ia para trabalhar e elas ficavam com o cego. No final do dia, o Chico voltava para dormir com o cego. Então eles faziam uma prece e aquelas 2 companheiras iam embora. Durante 30 dias foi assim. No 30º dia, o enfermo teve alta e ele ia voltar para a sua cidade, para os cuidados dos seus familiares. Na última prece, aquelas 2 irmãs, eram irmãs, voltadas para a prostituição, elas disseram assim, Chico, as preces nos tocou tanto, a forma que você fala de Jesus nos tocou tanto, que nós estamos abandonando a vida que nós levamos até hoje. Saindo daqui nós vamos para Belo Horizonte, a minha irmã vai estudar enfermagem e eu vou trabalhar numa tecelagem. O Chico não repreendeu, não censurou, não fez gracinha, não contou piadinha, não fez nada. E pela força do exemplo, e pela força de Jesus, por meio das preces que Chico Xavier realizavam, aquelas 2 jovens foram tocadas. Então olha o poder da prece. A prece melhora uma pessoa? Lógico, desde que eu não faça por fazer. Lembra daquelas pessoas antigas, fazia a prece, fazia o terço, confessava, aí ficava do lado da janela e tinha uma boca imensa, conheciam todo mundo, faziam fofoca de todo mundo. Pera lá, aí a prece não está melhorando ninguém. Eu tenho que viver também o que eu abro o meu coração por meio da prece. Eu contei a história resumida, mas vai aqui no canal, procure o projeto Chico Xavier, o Homem e a Missão, e você encontrará na íntegra e com pormenores a história que rapidamente eu contei. Questão seguinte, 660A. Como se explica que certas pessoas que oram muito sejam, apesar disso, de muito mau caráter, ciumentas, invejosas, implicantes, faltas de benevolência e de indulgência, que sejam até mesmo viciosas? Resposta: o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas julgam que todo o mérito está na extensão da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. A prece é para eles uma ocupação, um emprego de tempo, mas não o estudo de si mesmas. Não é o remédio que é eficaz, neste caso, mas a maneira de aplicá-lo. Eu tenho uma pedra preciosa, que é a oração. Se eu não souber aplicar na minha vida, ela não vai ter finalidade nenhuma. É uma prece inócua. Eu fiz um Pai Nosso, eu fiz uma Ave Maria. Eu fiz uma prece quando eu acordei, eu fiz uma prece quando eu dormi, mas eu não coloquei sentimento. Resumindo, você perdeu tempo. Você perdeu tempo. Não atraiu espíritos bons nenhum para o teu lado? Não te trouxe a paz desejada? Não chegou nem próximo do teu anjo da guarda? Resumindo, você não fez nada. Você lançou para o espaço
uma prece formulada sem o combustível para que pudesse chegar a lugar nenhum. Como é que um carro funciona? Como é que um avião funciona? Como é que um barco funciona? Como é que um computador funciona? Como é que uma filmadora funciona? Como é que o seu celular funciona? Tendo uma fonte de energia. Combustível, energia elétrica, energia solar, energia eólica, não importa a fonte, precisa de algum recurso. A prece também. Eu tenho o carro, mas não tenho combustível, vai andar? Eu tenho o celular, mas está sem bateria, vai funcionar? Eu tenho a prece é o carro, a prece é o barco, a prece é o avião, a prece é o computador, a prece é a filmadora, a prece é o celular. Se eu não tiver uma fonte de energia, eu vou ter, mas não vai funcionar. Mesma coisa ocorre com a prece. Aí eu fiz. Eu lancei no ar. Ah, mas teve o combustível do amor? Teve o combustível do desejo? Você fez uma prece estando ali ou você fez uma prece pensando na conta que vai pagar, pensando na doença, pensando na dor, pensando no problema do outro dia? Esses dias atrás, o doutor Adroaldo, ele me disse, meu filho, olha, quem quer muito não tem nada. Quem faz muito faz mal feito. Ele me disse. E eu falei assim, e por que o senhor está me dizendo isso? Porque você quer fazer muita coisa e não está fazendo nada. O importante, meu filho, não é querer fazer muito, é querer fazer pouco e bem feito. E isso eu verifiquei comigo na prece. Às vezes eu estava fazendo uma prece e estava distante da prece. Eu não estou falando agora para vocês, eu estou falando de mim para mim. Estou falando comigo agora. E veio caminhar exatamente o que o doutor Adroaldo me disse algumas semanas atrás. Meu filho, calma. Não vai mudar o mundo, não vai mudar ninguém. Pera, viva o momento. Esteja onde você estiver, de corpo e de alma. E não apenas de corpo. O corpo está ali, mas a mente está fora. Aí você não vive, você sobrevive. Olha o conceito que o doutor Adroaldo me disse. Eu perguntei, qual que é a diferença de viver e de conviver? Ou de viver e seguir a vida, como eu disse há pouco? Ah, meu filho, viver é você aproveitar os momentos. Os momentos com a sua esposa, os momentos com a sua filha, os momentos no trabalho, os momentos no centro espírita. Conviver é simplesmente você pôr a sua máquina fisiológica para funcionar e você vai maquinalmente para o trabalho, você vai maquinalmente para a tua casa, você vai maquinalmente para o centro espírita ou para qualquer templo de oração e você não aproveita os detalhes da vida. Então eu gostei muito dessa explicação que ele me deu, porque caminha exatamente com o que temos aprendido. E vamos ver mais uma questão para encerrarmos o programa de hoje. Questão 661. Pode-se pedir eficazmente a Deus o perdão das faltas? Resposta. Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não o obtém, se não mudar de conduta. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. Nós sabemos, as palavras são lançadas e ficam perdidas no tempo. Nós não retemos tudo, ainda mais num momento acelerado, igual que nós estamos vivendo, atropelo, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Nós não temos cabeça para guardar tudo. E nós vamos eliminando o que não é importante, ou que nós julgamos não ser importante. Então a prece, ela tem que ser um ato de mim, comigo, saindo o meu melhor. Senhor, eu estou passando um momento difícil e o Senhor me conhece melhor do que a mim, sabe o que eu estou sentindo, sabe o que eu estou passando, me acompanha constantemente. Eu gostaria de te pedir conforme o que eu mereço ou necessito. Ele nos acompanha. Ele nos conhece mais do que nós mesmos. E sabe mais do que precisamos do que em relação a Ele. Então, às vezes a pessoa fala assim, Deus não sabe o que eu estou sofrendo. Pera lá, como é que Deus não sabe o que eu estou sofrendo?
Ah, Deus não sabe das minhas batalhas. Pode ser que o outro que esteja do seu lado não saiba das suas batalhas, mas não é aplicado esse conceito a Deus. Deus tudo sabe, Deus tudo vê, Deus tudo compreende. Deus sabe da nossa natureza, Deus sabe das nossas dificuldades, Deus sabe dos nossos problemas. Ah, Deus me abandonou. Deus nunca abandona ninguém. Eu abandono Deus. Eu abandono um familiar. Eu abandono um projeto. Mas Deus não nos abandona. Deus não está comigo pelo que eu serei no amanhã. Deus está comigo pelo que eu sou hoje, me amando mesmo com as minhas dificuldades. Só que não é um pai moderno que passa a mão na cabeça do filho quando erra. Essa não é a psicologia de Deus. Ah, você fez, meu filho? Não tem problema. Você pode pagar quanto tempo você quiser levar para frente. Uma existência, em 2 existências. Você pode pagar agora, você pode pagar daqui a 1000 anos. Você pode, o tempo é seu. Mas a dívida está ali. A dívida está ali, está ativa. O tempo que eu vou pagar, para Deus não importa, mas ela segue ali. Amigos e amigas, o tema é maravilhoso, se eu pudesse ficaria mais tempo. Peço a todos que leiam as outras questões que não conseguiremos ver hoje, que leiam também, que estudem, e no próximo programa nós vamos dar continuidade na prece. Então já vão lendo, familiarizando com o assunto. Eu agradeço muito a TV Mundo Maior, a TV A Caminho da Luz, aos bons espíritos e que a nossa semana seja de muita paz. Até o nosso próximo encontro.